É uma alegria muito grande para a nossa igreja receber aqui conosco, entre nós, o reverendo Áureo Rodrigues de Oliveira. O reverendo Áureo é pastor da Igreja Presbiteriana Independente há mais de 30 anos. Eu não sei exatamente quantos anos, mas mais de 30, 35 já. E ele viveu com a sua família por 25 anos no Nordeste, em Fortaleza, e ele foi diretor, ele foi, na verdade, o fundador e o diretor do seminário da nossa igreja, lá em Fortaleza. Então, trabalhou muitos anos, além do pastorado da igreja lá, trabalhou na formação de pastores. Então, ele tem uma geração de pastores que foram alunos e passaram pelo ministério dele. E agora, de alguns anos, ele reside aqui, de volta, não é? Aqui nessa região do país, e agora residindo em Sorocaba. Ele é pastor desde janeiro, pastor titular da primeira igreja de Sorocaba, e há vários anos já tem sido presidente da Assembleia Geral da nossa igreja. Então, estávamos brincando ali que ele é o nosso chefe, não é? O reverendo Áureo é o presidente da Assembleia Geral da nossa igreja. Ele é um homem de Deus, um servo do Senhor, um homem humilde, um homem dedicado à obra, e os irmãos vão ouvi-lo. Ele esteve aqui há cerca de 2 anos e pouquinho, pregando aqui num culto, e é uma alegria, reverendo Áureo, estar recebendo novamente o amado irmão. Ele é casado, tem 3 filhos, um neto, que mora lá no Nordeste, do qual ele sente muita falta, que nasceu há pouco tempo, ainda este ano. Quero passar a palavra sem mais delongas para o reverendo Áureo, para que ele ministre a palavra de Deus. Ele esteve durante o dia pregando no Encontrão da Família, que aconteceu aqui do nosso presbitério, e agora está conosco. Obrigado. Isso é bom. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sendo derramada sobre todos nós nesta noite. Alegria, um privilégio retornar e estar aqui com os irmãos nessa ocasião, nesse momento. Sempre é bom estarmos juntos e sempre é bom compartilhar da palavra de Deus. Como o pastor Evandro disse, nós tivemos hoje, durante o dia, alguns irmãos estiveram lá no encontro da família e convivendo, compartilhando e aprendendo um pouco da palavra de Deus. E a convivência cristã sempre faz bem ao nosso espírito, ao nosso coração, fortalece a nossa fé e nos lembra que nós somos feitos para estarmos juntos. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 1. Versículo 1 até o versículo 25. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, ao redor da Tua palavra, neste lugar que é separado para adoração, estudo e edificação do Teu povo. Neste dia que é separado também das nossas atividades para a reunião do Teu povo, Senhor. E nós lemos a Tua palavra. Nós lemos, Senhor, esta narrativa, mas só o Teu Espírito Santo pode nos ensinar. Nós lemos, Senhor, a Tua palavra, e, ó Deus, mas só o Teu Espírito Santo pode abrir a nossa mente. Só o Teu Espírito pode falar ao nosso coração. Só o Teu Espírito, Senhor, pode dar entendimento. Só o Teu Espírito pode aplicar às nossas vidas de maneira efetiva a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos que Tu faças,
e Tu faças misericordiosamente, Senhor, porque nós estamos na Tua presença, nós precisamos de Ti, necessitamos da Tua graça, necessitamos da Tua misericórdia, precisamos ser alimentados, instruídos, e só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, Senhor. E nós oramos no nome santo e precioso de Jesus, para que Ele faça isso e glorifique o Teu nome, e o Teu nome seja exaltado entre nós. Oramos com gratidão por tão grande privilégio que Tu nos concedes. Oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Hoje à tarde eu dizia aos irmãos que estavam lá que os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, quando nós fomos para o Ceará, eles eram pequenos e cresceram no Ceará, né? E às noites, todas as noites eu saía do seminário e eles estavam esperando. Primeiro para a gente jogar um futebolzinho numa quadra, no espaço lá que tinha perto do seminário, e depois a gente colocá-los na cama, e eles sempre pediam que a gente contasse algumas histórias. Meu repertório de história não é lá muito grande, nem muito variado. Então a gente socorria dos textos bíblicos, né? E esse texto era um texto que eu sempre contava para eles. Mas eles nunca esperavam a história terminar. No meio da história já estavam dormindo, né? Porque na verdade eles não estavam interessados na história, estavam interessados na presença do pai e da mãe. E a gente assim contava. E eu espero que esta noite os irmãos não durmam enquanto estiver aqui pregando, né? Mas esse texto não é apenas uma história, assim como o livro de Atos. Não é simplesmente uma coleção de histórias a respeito do surgimento da igreja dos primeiros anos. Em cada página do livro de Atos nós vemos a ação do Espírito Santo. Na verdade, alguém disse que o livro de Atos seria mais apropriadamente chamado, não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. É o Espírito presente, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse: eu vou, e quando eu for enviarei o Consolador, Ele estará para sempre convosco. E o Consolador veio de uma vez por todas, no dia de Pentecostes, para ficar na igreja, para habitar na igreja, como presença definitiva na vida da igreja. E, portanto, o livro de Atos é o Espírito Santo, usando pessoas, circunstâncias, momentos, para dirigir a igreja, ensinar a igreja. E o Espírito está presente aqui nesse texto, de tal maneira que aqui não é apenas uma narrativa de uma conversão, não é apenas uma história de conversão. Aliás, teve um teólogo que disse que a Bíblia não tem história de conversões, a Bíblia tem história de chamados. E aqui então, esse chamado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, aqui o início da sua vida cristã, que aliás não iniciou aqui, né? Aqui está o resultado do sermão de Estevão. Estevão pregou pouco tempo, viveu pouco tempo, mas dos sermões de Estevão está aqui o resultado, porque de um dos sermões de Estevão, Saulo ouviu, e esse sermão frutificou nesse momento aqui, ao encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E o livro de Atos não é apenas o testemunho do Espírito, mas é o testemunho do Espírito na vida da igreja. É o Espírito atuando na igreja, através da igreja, com a igreja, às vezes apesar da igreja. Mas o livro de Atos é este companheirismo entre o Espírito e a igreja. É como o Espírito atua na igreja, como a igreja reage e como a igreja conduzida pelo Espírito realiza a missão. Portanto, esse texto, além de ser um relato de um chamado, é também um relato sobre a igreja. Quando Lucas registrou essa conversão, esse chamado, Lucas, de certa maneira, está de maneira dissimulada, de maneira sutil, ele dizendo: olha, isto é a igreja do Senhor Jesus. E tendo diante de nós essa perspectiva, eu convido os irmãos, as irmãs,
nesta noite a pensar nesse texto, o que esse texto nos ensina sobre a igreja, o que esse texto nos fala sobre a igreja, o que esse texto nos mostra sobre a igreja, Jesus, o que é a igreja, como entrar para a igreja, como deve ser o comportamento da igreja, qual o privilégio, a bênção de pertencer à igreja de Jesus Cristo. Eu queria então convidá-los a caminharmos por esse texto e a descobrir alguns ensinamentos preciosos que esse texto nos ensina, nos mostra sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nos vem à mente de maneira muito forte é a compreensão do que é ser igreja, que esse texto nos mostra. Observem que neste encontro do Senhor Jesus com Saulo, quando mediante aquela luz ele cai por terra, e Jesus lhe dirige a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Observem que Jesus não perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Por que você está perseguindo os meus irmãos, as minhas irmãs? Por que você está perseguindo o povo que me adora? Ele não pergunta isso, ele diz: por que você me persegue? Com isso, o Senhor Jesus está mostrando para Saulo uma coisa muito importante, e uma coisa que foi marcante na vida do apóstolo Paulo por toda a vida, dizendo: Saulo, quando você persegue a igreja, você está perseguindo a mim. Quando você toca na igreja, você toca em mim. Quando você afronta a igreja, você afronta a mim. Quando você fere a igreja, você afronta a mim. Quando você traz tristeza à igreja, é a mim que você está entristecendo. Porque entre eu e a igreja existe uma união, existe uma unidade indissolúvel, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Aqui me parece que foi a primeira grande lição de eclesiologia que o apóstolo Paulo aprendeu, e ele vai desenvolver isso nas suas epístolas mais tarde, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e que Cristo é o cabeça da igreja, que nós somos o corpo, nós somos os membros, estamos ligados uns aos outros, e ligados a Cristo. E aqui esta lição extraordinária que ele aprende, e que é fundamental para nós também hoje, entender esta relação que Cristo nutre, sustenta, e ele decidiu assumir com a sua igreja. Ele se fez um conosco como igreja. Jesus decidiu unir-se. A encarnação de Cristo ainda persiste com a sua igreja. Ele se uniu à sua igreja, de tal maneira, irmãos, que nós somos hoje o corpo de Cristo, continuamos o corpo de Cristo. Isto é muito importante, não apenas no sentido de entender a nossa participação, a nossa função, o nosso lugar no corpo de Cristo, da igreja, mas de entender uma coisa muito importante, de ter o devido respeito, o respeito necessário pela igreja de Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo para Saulo: Saulo, quando você toca na igreja, você toca em mim. Quando você afronta a igreja, você afronta a mim. Isso está dizendo para nós que tudo aquilo que nós fazemos, que ainda hoje traz dor, sofrimento, vergonha, tristeza, divisão para a igreja de Cristo, lembre-se que você está afrontando o Senhor da igreja. E nós devemos ter pela igreja um profundo respeito e um profundo carinho, porque a igreja é do Senhor Jesus. Não é tua, não é minha, não é do pastor Evandro, não é de ninguém. A igreja é do Senhor Jesus, e temos que ter por ela um profundo respeito, um profundo carinho, porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele tem pela igreja, Ele cuida da igreja, Ele zela pela igreja, e o nosso zelo e o nosso amor pela igreja não pode ser menor que o amor do nosso Mestre. Ele nos mostra como tratar a igreja, como cuidar da igreja, e nós, como membros do corpo de Cristo, devemos ter o mesmo cuidado e o mesmo carinho por esta comunidade que Ele fundou e que nós temos o privilégio de a ela pertencer.
Mas a segunda lição que aprendemos nesse texto é que há um processo de entrada para a igreja do Senhor Jesus. Há um processo de entrada. E esse texto nos diz como entrar para a igreja, como pertencer à igreja do Senhor Jesus. Saulo era formado na melhor escola de teologia da sua época. Ele estudou com o mestre mais renomado do judaísmo da época. Saulo era versado na tradição, na história, na teologia do povo judeu. Homem culto, um homem erudito, um homem do seu tempo que compreendia a cultura, a filosofia do seu tempo. Um homem extremamente preparado. Ele mesmo diz: eu fui educado, sob Gamaliel, fui educado da melhor tradição, fui zeloso, fui educado na escola dos fariseus. Portanto, era um profundo conhecedor da história, profundo conhecedor da teologia judaica, conhecia profundamente as línguas, a língua do seu povo, o hebraico, falava o aramaico, o latim, o grego, conhecia toda a tradição rabínica, toda a tradição dos profetas, toda a tradição do Antigo Testamento. Ele era profundamente versado. Mas faltava uma coisa para Saulo: o encontro com o Senhor Jesus, que o faria uma nova criatura. Conhecer sobre Deus é muito importante. Saber sobre Deus é muito importante. Ter informações sobre Deus é muito importante. Mas tudo isso de nada vale se você não experimentar pessoalmente o que significa viver e se relacionar com esse Deus. Há muitas pessoas que têm conhecimento religioso, conhecimento teológico, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com o Deus de quem eles falam. Falam de Deus apenas na terceira pessoa, não conseguem falar de Deus numa relação eu-tu, numa relação de proximidade, de intimidade. E aqui o apóstolo Paulo está experimentando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E ele mesmo mais tarde também vai falar sobre isto, que chama-se novo nascimento. Ele escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa experiência de estar em Cristo, de experimentar uma mudança, uma transição, esta renovação de vida, essa experiência de um encontro pessoal com Deus, que Jesus ensinou também lá no Evangelho de João, no encontro com outro mestre também da religião judaica, Nicodemos. E quando Jesus se encontrou com Nicodemos naquela noite, ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode experimentar, não pode discernir, não pode entender, não pode participar do reino de Deus. É preciso essa experiência do novo nascimento, que no prólogo do Evangelho de João está descrito. Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E com isto, ali no prólogo do Evangelho de João, nós lemos o caráter essencial, a natureza deste novo nascimento, que é de Deus. Não é uma experiência do sangue, não é algo genético, não é algo que você herdou dos seus pais, que você pode herdar dos seus avós, que você recebeu por tradição. É muito importante. Eu fui educado num lar evangélico, presbiteriano independente, frequentando a escola dominical. Isso é muito importante, fez uma grande diferença na minha vida, mas isso não substitui a experiência pessoal de uma entrega, de um reconhecimento a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que a Bíblia chama isso de novo nascimento. Não é algo que você herda, é algo pessoal. É algo pessoal.
nós temos individualmente tomar essa decisão, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Você pode ser filho de uma família tradicional, seus avós, bisavós, se for puxar a família, chega lá no Novo Testamento, não importa. Mas se você, pessoalmente, não abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e reine, todo esse passado, toda essa história terá tido valor apenas temporário, humano, mas não diante de Deus. Mas também não é uma experiência da carne, não é do sangue, não é da carne, porque ninguém também pode te obrigar, e nem você também não se torna um novo nascido por vontade própria, no sentido que você acorda de manhã, você diz, eu vou nascer de novo, eu vou ser uma nova criatura, porque o ser uma nova criatura, mudar o teu coração, mudar o teu interior, mudar a tua visão, mudar a tua percepção, mudar a tua forma de receber a palavra de Deus, não está em você. Isso é algo que o Espírito Santo opera de fora, no teu coração, no nosso coração. É o Espírito que opera, não é da carne, não é uma decisão que você diz, eu vou mudar de vida e você muda, porque nós não podemos mudar a nossa vida, a não ser que Deus mude o nosso coração, mude interiormente, internamente. Mas também não é da vontade do homem, porque ninguém pode impor sobre você, nós não podemos impor sobre ninguém, você é obrigado a mudar de vida. Esta mudança não é imposta pelo ser humano, é de Deus, é Deus que opera. E só isto que nos habilita a pertencer ao povo de Deus, no sentido estrito da palavra. Se alguém não nascer de novo, Jesus disse, não pode ver o reino de Deus. Ele não está dizendo, se alguém não nascer de novo, quem sabe, talvez, se for bonzinho, frequentar a igreja, for um bom dizimista, não falar palavrão, não maltratar a esposa, pagar as contas em dia, eu vou ver, quem sabe eu quebro o seu galho na hora gala. Né? Ele disse, não pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo estava entendendo isso. Homem culto, sábio, inteligente, versado, erudito, mas precisava de passar por esta experiência. Eu tenho visto muitas situações em que nós temos pessoas religiosas, de tradição, de cultura religiosa, mas que ainda não experimentaram o novo nascimento. Pensam que são cristãs, mas ainda não experimentaram esse encontro com o Senhor Jesus. Mas esse texto nos fala de uma terceira realidade a respeito da igreja de Jesus Cristo. Ele está também nesse diálogo, quando Saulo encontra-se com o Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Entra na cidade, lá você vai aprender o que precisa ser feito daqui para frente. Aqui nós vemos de uma maneira muito clara duas obras importantes. Uma é o que o Senhor Jesus faz e outra que a igreja vai fazer. Mudar o coração é só Deus, pelo seu Espírito Santo, pode mudar o coração das pessoas. Mas ensinar as pessoas a vida cristã, isso não é Jesus que vai fazer, isso é a igreja que vai fazer. Por isso o Senhor Jesus está mandando Saulo levantar-se e entrar na igreja. Vai para a igreja, levanta-te e vai para a igreja. É interessante que Jesus não diz agora, Saulo, levanta, vamos aqui, a primeira lição do discipulado. Hoje vamos falar sobre oração. Amanhã você volta, segunda lição, nós vamos falar sobre a palavra. Terceira lição, vamos falar como vencer a tentação. Quarta lição, perdão de pecados. O Senhor Jesus não faz isso com Saulo. Sabe por quê?
que essa é a tarefa da igreja ensinar. É a igreja que tem essa responsabilidade. Mudar o coração só Ele faz. Agora ensinar é a tarefa da igreja. E isso o Senhor Jesus não vai fazer. E Ele precisa que a igreja faça. Por isso que Ele envia Saulo para a igreja. Então levanta-te, Saulo, e vai para a igreja. Porque a igreja é o lugar de aprender. É o lugar que você vai ser ensinado, instruído, edificado, fortalecido, consolado, exortado, administrado. É na igreja, Saulo. Vai para a igreja, Saulo. Lá você vai ser inserido na comunidade. E na comunidade você vai ser então instruído. Mandando Saulo para a igreja. Agora é interessante, Saulo é um sujeito culto, sábio, mas precisa ir para a igreja. Senhor, mas eu já tenho um diploma de teologia, formado em teologia, melhor, vai para a igreja. Senhor, eu já sei tudo sobre a tradição do Antigo Testamento, eu já aprendi tudo. Vai para a igreja. Senhor, eu já conheço muitas línguas, eu já sei tudo. Vai para a igreja, precisa ir para a igreja. E é interessante que Saulo, naquela circunstância, é tomado pela mão. Tomado pela mão. Agora ele é conduzido para ser introduzido na igreja. Porque a igreja é o lugar onde nós temos que entender, é o lugar de aprender, viver a fé cristã. É o lugar onde nós aprendemos a servir ao Senhor. É o lugar onde você aprende, onde você é educado nos caminhos do Senhor. E há certas coisas que você nunca vai aprender sozinho. Há muitas coisas que você pode aprender sozinho lendo a palavra, mas há muitas coisas que você jamais vai aprender sozinho. Você vai aprender junto com os teus irmãos, porque esse é o projeto de Deus. Deus criou a igreja para que na igreja você seja alimentado, instruído, para que na igreja você seja edificado. E há certas coisas que Deus vai falar ao teu coração somente através dos teus irmãos. E a gente precisa aprender isto, que Deus te fez para pertencer a um povo, e junto com esse povo você aprender, você ali crescer, junto uns com os outros. É nesse processo. A igreja é uma escola. Calvino referia-se à igreja como essa escola, mãe e escola, onde somos gerados, mas onde somos alimentados, instruídos, nutridos. A igreja é este lugar que o Senhor Jesus preparou. É juntos que a gente aprende. É juntos que a gente cresce. Porque Deus nos deu dons. E esses dons, eles não são autossuficientes. Você precisa dos dons de outros irmãos na tua vida. Deus te deu os dons para que você alimente, que você use em relação às pessoas. E Deus também deu dons a outras pessoas, diferentes dons, para que supra as necessidades que você não tem condições de suprir por você mesmo, mas precisa estar juntos. Por isso que nós valorizamos a escola dominical, valorizamos o estudo bíblico, seja na célula, seja nos lares, seja em pequenos grupos, seja diferentes, nós valorizamos isto, porque este é o princípio bíblico. Você está junto para aprender, você está junto para crescer, está junto para ser nutrido. É muito comum hoje, né, na circunstância que nós vivemos, as pessoas ficam em casa. Eu já vi muito isso como pastor. Pastor, não estou indo na igreja, mas eu não abandonei Deus não, viu? Não estou indo lá porque é circunstância, estou meio chateado, mas eu não deixei de Deus não. Outros dizem, pastor, eu não fui para a igreja, não estou indo na igreja, mas eu ligo a televisão. Eu estou assistindo o culto pela internet, eu assisti um programa. E certa ocasião eu conversava com um irmão que estava afastado da igreja. Nós marcamos um lanche, e vamos comer um lanche, nós vamos conversar, e tomamos o lanche e começamos a conversar. Meu irmão, você está se afastando, você está se privando. Não, pastor, você sabe que eu gosto de assistir aqueles vídeos, né? Ele era dentista, e ele colocava vários vídeos lá, enquanto você estava lá, né, imobilizado na cadeira do dentista, ele botava vídeos de pregadores, e bons pregadores, boas mensagens lá, não tinha alternativa, você tinha que ficar ali vendo.
ele usava essa estratégia. Vocês sabem que eu estou assistindo aqueles vídeos, que eu assisto aquelas pregações. Eu falei, ótimo, aqueles vídeos lá, aquele pregador, excelente pregador. Eu também gosto dele, ele tem mensagens excelentes. Mas tem um pequeno detalhe, ele nem sabe que você existe, ele nem te conhece. E naquele dia, o Senhor Jesus não vai pedir contas para ele de você, ele vai pedir contas para mim de você. Eu sou o teu pastor. Você precisa voltar à convivência. Às vezes você tem essa ilusão, eu fico em casa, melhor fico em casa, assiste um culto, assiste uma pregação, e hoje tem muitas opções pela internet, pela televisão, pelo rádio, muitas formas. É melhor ficar em casa do que ir lá, até não para pecar. Se eu for lá, eu vou pecar, porque eu vou ver fulano, eu vou ficar com raiva, eu vou falar, tem certas coisas que eu não concordo na igreja, eu chego lá, eu vejo, eu falo, eu peco. Então fico em casa. Conversa furada, conversa fiada. Nós precisamos estar juntos. Nada substitui o momento juntos, uma igreja, um momento de aprendizagem. Você tem que estudar a palavra em casa, orar em casa, mas nada substitui este momento. Quando você se reúne com seus irmãos, seja em escola dominical, seja na célula, seja no culto, seja o momento que for, nada substitui o encontro com os irmãos. A fé é pessoal. Ninguém pode ter fé no seu lugar. Ninguém. A fé, ninguém pode exercer fé por você. Só você pode exercer fé, pessoalmente. Mas o exercício da fé é coletivo, é comunitário. Ninguém pode ter fé por você, mas a prática da fé é coletiva, é comunitária, juntos uns com os outros. Mas esse texto nos mostra ainda uma realidade muito importante a respeito da igreja do Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus não está tratando apenas com Saulo, mas está tratando com a igreja que vai receber o novo membro. E o Senhor Jesus então se dirige a Ananias, diz, pois não, Senhor, tem um novo membro para ser batizado na sua igreja. E Ananias diz, ô glória, né? Amém, então que venha, pode mandar, Senhor, né? Mas esse novo membro, então eu quero que você vá recebê-lo. Então, onde é, Senhor? Como é que eu faço para receber o novo membro? Então você vai lá, rua direita, endereço tal, e vai batizar um sujeito que se chama Saulo. Quando Ananias ouviu esse nome, falou, Senhor, desculpe, mas não dá. Esse camarada não dá. Tu sabe a história dele, não vai dar certo aqui na nossa igreja. Esse camarada é briguento, esse camarada é violento, esse camarada já fez tantos males contra a igreja, não vai dar certo, ele não vai se adaptar aqui conosco, e vai ser maior confusão, tu sabes, já melhor não falar não. Depois não dá certo não. Também eu acho que ele não está no segmento que a gente procura trabalhar, não tem o perfil da nossa membresia, ele vai ficar deslocado aqui, Senhor, não dá certo. Melhor então o Senhor envia lá para Prudente, pastor Evandro, cuidar dele. Aqui em Damasco, na nossa igreja, não dá certo. Manda para lá. Manda o pastor William discipular esse rapaz. Ele é forte e o Saulo quiser brigar, o William pega ele de jeito. Mas aqui não. Só que o Senhor Jesus disse, Ananias, você está enganado. Está enganado por duas razões. Primeiro, porque a igreja não é tua, a igreja é minha. Eu não estou pedindo para você inserir um membro na tua igreja. Você não é o dono da igreja, a igreja é minha. E a segunda coisa, Ananias, ele mudou. Você não sabe, mas ele mudou. O seu coração é diferente. E agora é uma nova história. Ananias então curvou a cabeça e disse, então tá bom, Senhor, fazer o quê, né? O Senhor está mandando? E Ananias foi. E Ananias chegou, acho que ele chegou, imagino que Ananias chegou assim meio receoso, né?
Se fosse eu, levava um porrete na mão, porque Saulo era violento. Levava um porrete na mão e eu vou guardar esse porrete aqui por trás da porta. Se esse cara partir para cima de mim, dou-lhe uma cacetada, aí pronto, né? E Ananias foi com muita cautela. E ele foi abrindo a porta devagarinho, entrando naquele quarto, e ele viu aquele camarada que era violento, ativo, lá, ajoelhado, prostrado, orando. Falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui? E Ananias foi se aproximando e se aproximando. E quando Ananias chegou e viu que não era mais aquela figura, Ananias impôs as mãos sobre ele e o batizou naquele dia. Ali mesmo, naquele quarto, o batizou. E Ananias chamou a Saulo de irmão. Os irmãos não imaginam que talvez o drama, a luta para chamar aquele cabra ruim, como a gente diz lá no Nordeste, aquele cabra safado, de irmão. Meu irmão Saulo. Aquilo deve ter sido muito difícil sair. Você chamar um inimigo, chamar um cara que te ofendeu, um cara que oprimiu, um cara que fez mal para a tua família, um cara que fez mal para os teus irmãos, um cara que machucou muita gente. E chama agora, meu irmão, eu te batizo, eu te recebo na comunhão dos santos, eu te introduzo na comunidade de fé. Agora você vai sentar ao meu lado para a gente tomar junto a ceia. E agora nós vamos caminhar juntos. E agora você é meu irmão. Pode contar comigo. Deve ter sido muito difícil, mas isso é o poder do Evangelho. Isto que é a possibilidade da igreja, que a igreja transforma, quebra esses muros, que a igreja derruba esses obstáculos, que aquilo que aos nossos olhos é impossível, você diz, esse sujeito não tem jeito, não tem possibilidade, não há alternativa, mas a graça, o poder de Deus transforma o coração das pessoas, e aquilo que aos olhos humanos jamais seria possível. Então o poder de Deus, a graça de Deus, reverte essas situações e transforma, e ali há reconciliação, porque a igreja é o lugar da reconciliação. Saulo precisava disso, ele precisava ouvir perdão, ser chamado de irmão por aqueles que ele havia ofendido. Ele precisava ser introduzido, abraçado por aqueles irmãos, para ele entender, puxa vida, eu maltratei esse povo e esse povo agora me acolhe assim. Ele precisava desta lição, ele precisava receber perdão para ele entender o significado da igreja, porque depois ele fala que nós somos embaixadores da reconciliação. E ele sentiu na pele e precisou praticar isso lá no cárcere de Filipos. Ele levou aquela surra patrocinada pelo cárcere, pelo carcereiro. Mas o carcereiro se converteu, ele também lavou. O carcereiro lavou as feridas e ele também chamou meu irmão carcereiro, meu irmão torturador. Eu te batizo, eu te recebo. Ele havia recebido perdão, estava ministrando perdão. Ele havia recebido reconciliação, estava ministrando reconciliação. Porque a igreja é isso, irmãos. Nós recebemos perdão para ministrar perdão. Fomos aceitos para ministrar aceitação. Fomos acolhidos para ministrar acolhimento. Deus nos estendeu a mão para que você também estenda a mão a outros que precisam de perdão. Ele estava aprendendo essa lição preciosa ali, e vai marcar a sua vida, porque a igreja é sobretudo um lugar de reconciliação, onde as nossas diferenças, as nossas querelas, as nossas intrigas, as nossas divergências, às vezes as nossas teimosias, as nossas manias, que às vezes fazem mal ao corpo de Cristo, precisam ser superadas pelo perdão, pela reconciliação. Ele estava aprendendo isso, e mais do que isso, ele estava aprendendo uma lição muito importante, é que a igreja é o lugar de cuidado, de reconciliação e de cuidado. Porque logo ele começou a pregar, logo ele começou a
pregar para todo quanto é canto, e a perseguição se voltou contra ele, e surgiu um plano de matá-lo. E os seus amigos, Saulo, agora estão querendo te matar. E a igreja acolheu e cuidou de Saulo e protegeu Saulo, evitando que ele fosse morto. Esconderam Saulo, protegeram Saulo e o livraram daquela cilada, fazendo-o descer pelas muralhas da cidade através de um cesto pendurado em cordas. Sabe, isso é muito significativo, que a igreja seja esse lugar onde você é cuidado e onde você é protegido. Algum tempo atrás eu vi uma frase dizendo que ovelha isolada vira petisco de lobo. Quando você se afasta da comunhão, quando você se priva da comunhão, você está exposto às ameaças que o inimigo está aí, que Pedro chamou o diabo vosso adversário. Ele não disse vosso amiguinho, disse vosso adversário. Anda ao vosso derredor, não está longe, está perto de você, rugindo como leão. Não é para dar uma lambidinha em você, não, é para devorar, é para destruir. Mas quando você busca abrigo junto com os seus irmãos, junto a abrigo na comunidade da fé, você é guardado ali. Quantas vezes os nossos pés são livres da queda, de uma desgraça, de um descaminho, porque um irmão orou por você e você nem sabe, porque alguém intercedeu por você, porque alguém está cuidando de você, porque alguém botou a mão no seu ombro e disse: meu irmão, minha irmã, não é por aí, não siga esse caminho, deixa disso, sai, cai fora dessa. É Deus cuidando de você através da igreja. E quando você está na comunhão, junto com seus irmãos, a chance do inimigo é muito menor, porque você está cercado pelo amor de Deus que se manifesta na vida dos irmãos. Quando você se isola, você se priva, você está correndo risco, você está sob ameaça. Por isso Deus criou a igreja, Deus instituiu a igreja para também ser um lugar de cuidado, de proteção, onde você é cuidado, alimentado, nutrido e preservado. Meu irmão, ame a sua igreja, ame. O Senhor Jesus amou a igreja, você precisa amar a sua igreja. Você precisa preservar a sua igreja, cuidar da sua igreja, ter pela sua igreja um carinho muito importante, porque Deus quer te abençoar e Deus tem um projeto para a tua vida. E esse projeto não é um projeto individualista, é um projeto você dentro de uma comunidade. Esse é o projeto de Deus para você. Que Deus te abençoe, que você entenda a importância, o valor que a igreja tem para o Senhor Jesus e deve ter na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.